Você já entrou numa concessionária e se sentiu como se tivesse tropeçado, por engano, num showroom de iates de luxo? Porque aparentemente em 2025, quase 1 em cada 5 compradores de carros novos está saindo de lá com parcelas mensais acima de R$ 1.000. Ah, desculpe, eu disse R$ 1.000? Deixe-me corrigir para a realidade brasileira. Lá fora eles choram com $1.000. Aqui, no nosso esgoto tropical, R$ 1.000 é a parcela de moto. Estamos falando de gente assumindo parcelas de R$ 3.000, R$ 4.000, até R$ 5.000 por mês. Isso é mais do que a maioria das pessoas paga de aluguel em cidades inteiras pelo Brasil. No entanto, de alguma forma, chegamos a um ponto onde queimar 4 dígitos todo mês só para dirigir até o trabalho se tornou o novo normal. Meu nome é João e eu sou o CEO dos Ratos. Eu passo tempo demais analisando tendências financeiras que não fazem o menor sentido. Até que você cava mais fundo e percebe que elas fazem menos sentido ainda do que você pensava. Se você é alguém que olha para essas parcelas astronômicas de carros e se pergunta se está perdendo alguma coisa ou se o mundo inteiro perdeu o juízo coletivo, se inscreve nesse canal e deixa o like, porque hoje nós vamos arrancar a máscara de uma das tendências mais financeiramente destrutivas do nosso tempo: o retrato da loucura. Parcelas que valem um rim. Antes de mergulharmos em quem realmente consegue pagar isso, deixe-me compartilhar alguns números que vão ou fazer você se sentir melhor sobre sua situação financeira ou te deixar completamente aterrorizado sobre o estado da dívida do consumidor brasileiro. A parcela média de um carro novo no Brasil já passou dos R$ 2.000. Essa é a média, mas aqui é onde fica interessante. E por interessante, eu quero dizer profundamente preocupante. Uma fatia enorme dos novos financiamentos de carros agora carrega parcelas mensais que excedem R$ 4.000. Isso significa que se você entrar em qualquer estacionamento de shopping e contar os primeiros 10 carros mais novos que vir, aqueles SUVs brancos de shopping, uns 2 ou 3 deles estão custando aos seus donos mais de 4 salários mínimos todo santo mês. Mas espere, porque melhora. Mais de 20% dos tomadores de empréstimo optaram por financiamentos de 84 meses ou mais. 84 meses. Isso são 7 anos. 7 anos para pagar algo que começa a depreciar no momento em que você tira da loja. Estamos falando de prazos de empréstimo que são mais longos do que a maioria das pessoas fica em seus empregos, mais longos do que o relacionamento amoroso médio e se aproximando do tempo que leva para uma criança terminar o ensino fundamental. A realidade nua e crua é que parcelas de carro acessíveis se tornaram tão comuns quanto unicórnios na Avenida Paulista. Apenas uma fração minúscula das parcelas de carros novos ficou abaixo de R$ 1.000. Pense nisso por um momento. Você é muito mais propenso a encontrar alguém fazendo uma parcela de 4 dígitos altos do que encontrar alguém pagando uma parcela barata. A tempestade perfeita: preço, juros e ego. Então, como chegamos aqui? Como passamos de um mundo onde uma parcela de carro de R$ 800 era considerada salgada para onde uma parcela de 3.000 mal levanta uma sobrancelha? A resposta reside numa tempestade perfeita de fatores econômicos que convergiram para criar o que eu só posso descrever como insanidade financeira automotiva. Primeiro, vamos falar sobre o elefante na sala: os preços dos veículos. O preço médio de um carro novo no Brasil está sentado confortavelmente acima de R$ 140 mil. R$ 140 mil por algo que a maioria das pessoas usa principalmente para ficar preso no trânsito da Rebouças e visitar o supermercado. Para colocar isso em perspectiva, R$ 140 mil é muito mais do que a renda anual de uma família brasileira. Estamos falando de pessoas financiando anos inteiros de renda futura só para ter algo para dirigir. Mas o preço de etiqueta é apenas parte da história. O valor médio financiado para novos veículos atingiu recordes históricos. Isso representa dinheiro que os compradores estão pegando emprestado, não pagando adiantado. A entrada média diminuiu, o que significa que as pessoas estão colocando menos dinheiro na mesa enquanto o custo total continua a subir. É como tentar escalar uma montanha enquanto a montanha continua crescendo. Então, temos as taxas de juros, a famosa Selic e seus filhotes que decidiram entrar na festa atrasados, mas com impacto máximo. A taxa média de juros para financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 26% a 30% ao ano. Para carros usados é ainda pior. Lembram quando taxa zero estava em todo lugar? Esses dias acabaram. Ou são ilusão. Você paga o preço cheio para ter a taxa zero. Então, não apenas as pessoas estão pegando mais dinheiro para carros mais caros, mas elas estão pagando significativamente mais juros sobre esse dinheiro emprestado. A eliminação de incentivos de financiamentos atraentes forçou os consumidores a aceitar empréstimos a taxas de mercado historicamente elevadas.
As montadoras costumavam subsidiar empréstimos de baixo juro como uma maneira de mover estoque. Agora, com as margens de lucro lá em cima, elas têm menos incentivo para oferecer esses negócios. Por que dar margem quando as pessoas estão aparentemente dispostas a pagar preço cheio mais juros? Equity negativa, ou como chamamos no esgoto, estar com a corda no pescoço. Uma porcentagem assustadora das trocas de veículos envolve carros que valem menos do que o dono ainda deve ao banco. O cara chega na concessionária devendo 60 mil reais no carro, mas o carro só vale 40 mil na trocação. Aqui é onde essa armadilha financeira funciona. Você compra um carro com uma entrada pequena e um prazo de empréstimo longo. 60, 72 meses. O carro deprecia mais rápido do que você paga o empréstimo, então você rapidamente se encontra debaixo d'água. Alguns anos depois, você quer ou precisa de um carro diferente, mas deve mais do que o seu carro atual vale. Essa dívida negativa não desaparece simplesmente. Ela é rolada para o seu novo empréstimo, tornando sua nova parcela mensal ainda mais alta do que teria sido de outra forma. Imagine entrar em uma concessionária devendo 20 mil a mais do que o seu carro vale e em seguida assumir um empréstimo ainda maior para um veículo novo. É areia movediça financeira, e quanto mais você luta, mais fundo você afunda. A parcela média para compradores que rolaram dívida negativa para um novo empréstimo é obscena. E isso é apenas o começo, porque uma vez que você está nesse ciclo, torna-se incrivelmente difícil escapar. Você está essencialmente pagando por 2 carros. O carro que você está dirigindo e o fantasma da dívida do carro que você costumava ter. O normal é ser louco, a psicologia do rato. O que torna toda essa situação ainda mais bizarra é que não estamos falando apenas de veículos de luxo. Claro, se alguém quer financiar uma BMW ou Mercedes por 5 mil reais por mês, o problema é dele. Mas estamos vendo parcelas de 4 dígitos altos em picapes médias, SUVs familiares e veículos que eram considerados populares há apenas alguns anos. A mudança psicológica foi notável. De alguma forma, normalizamos a ideia de que o transporte deve consumir uma fatia massiva da renda familiar. As pessoas estão tomando decisões sobre parcelas de carros que nunca tomariam sobre qualquer outra compra. Você financiaria uma televisão por 7 anos? Você rolaria a dívida negativa da sua geladeira velha para o empréstimo de uma nova? Claro que não. Mas quando se trata de carros, todo pensamento racional parece ser julgado pela janela. E aqui está a coisa que realmente me pega. Muitos desses compradores poderiam pagar por um transporte muito menos caro se estivessem dispostos a fazer escolhas diferentes. Mas os compradores querem veículos maiores e mais luxuosos e estão dispostos a pagar mais tarde pelo privilégio de tê-los agora. A diferença entre o preço base de um veículo e o modelo de acabamento superior que os compradores realmente compram é enorme. Isso não é mais apenas sobre acompanhar os vizinhos. É sobre acompanhar uma versão dos vizinhos que provavelmente também não pode pagar pelo estilo de vida deles. Criamos uma cultura onde sua parcela de carro se tornou um símbolo de status, onde as pessoas se gabam de sua parcela mensal como se fosse algum tipo de conquista, em vez de uma obrigação financeira que drena a vida. A matemática da insanidade. Quem exatamente pode realmente pagar essas parcelas? E a resposta pode te surpreender ou te aterrorizar. Provavelmente ambos. De acordo com especialistas financeiros, os poucos sensatos que restaram, as despesas com carro não devem representar mais do que 10 a 15% da sua renda mensal líquida. Então, vamos fazer uma conta rápida que ou vai fazer você se sentir melhor sobre o seu Honda Civic velho, ou pior sobre o estado das finanças brasileiras. Para uma família pagar confortavelmente uma parcela de 4 mil reais por mês usando essa regra de 15%, elas precisariam de aproximadamente 26 mil reais em renda líquida mensal. Isso se traduz numa renda bruta familiar de mais de 35 mil reais ou 40 mil reais por mês, dependendo dos impostos. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes. A renda média do trabalhador brasileiro é cerca de R$ 3.100. Mesmo que peguemos a renda familiar média, ainda estamos anos-luz de distância. Isso significa que a grande maioria das pessoas assumindo essas parcelas de 3 mil, 4, 5 mil reais provavelmente não deveria estar fazendo isso, pelo menos de acordo com a sabedoria financeira tradicional. Mas desde quando a sabedoria financeira tradicional impediu os brasileiros de tomarem decisões questionáveis sobre dinheiro? O perfil do devedor. Quem está caindo na armadilha? Vamos ser mais específicos e falar de quem realmente está assumindo essas parcelas massivas. Os dados revelam alguns padrões fascinantes que nos dizem muito sobre as prioridades de gastos e a tomada de decisão financeira. Geralmente são pessoas na faixa dos 35 a 50 anos, o auge da carreira, que lideram essa carga. Isso faz sentido. Eles estão em seus anos de maior ganho, muitas vezes sustentando famílias e precisando de veículos maiores, como SUVs e picapes,
para propósitos práticos ou para o ego. Eles também são velhos o suficiente para ter crédito estabelecido e jovens o suficiente para pensar que ganharão mais dinheiro para sempre. E aqui está a coisa que realmente me pega. Muitos desses tomadores de empréstimo com excelentes pontuações de crédito e score alto no Serasa são, na verdade, mais propensos a ter essas parcelas de carro massivas do que aqueles com crédito ruim. Isso não é porque pessoas com bom crédito são necessariamente mais ricas, embora isso seja frequentemente o caso. É porque os bancos estão mais dispostos a estender grandes empréstimos para consumidores dignos de crédito. Se você tem um score de 800, um banco ficará feliz em deixar você pegar dinheiro suficiente para comprar um pequeno apartamento, contanto que você esteja usando para comprar algo que perde valor todos os dias. Geograficamente, vemos isso explodir em regiões ligadas ao agronegócio, em grandes centros urbanos, onde a aparência é tudo. A realidade do dia a dia. O custo oculto. Vamos pintar um quadro do que isso parece na vida real. Considere um casal em uma área metropolitana, onde ambos trabalham em empregos corporativos, ganhando combinados R$20 mil por mês bruto. No papel, isso parece muito bem. Eles estão bem acima da média nacional. Eles provavelmente têm empregos legais, talvez até alguns que exijam que eles dirijam para reuniões com clientes ou mantenham uma imagem profissional. Depois de impostos, previdência e descontos, a renda líquida deles pode ser de uns 15 ou 16 mil reais. Uma parcela de 4 mil reais representaria cerca de 26 a 28% da renda líquida deles. Já está bem acima do recomendado. Até aqui, dá para pagar, certo? Mas aqui é onde a matemática fica feia rápido. Você está assinando um compromisso mensal de 4 mil reais, mas esse número é uma mentira. Essa é a sua taxa para estacionar o carro na sua garagem. Vamos olhar a fatura do mundo real que a concessionária convenientemente esqueceu de imprimir. Seguro de um veículo novo de 200 mil reais, os prêmios dispararam. Você está olhando para outros 500 a 800 reais por mês facilmente. Diluído. Combustível, a menos que você esteja empurrando o carro para o trabalho, a gasolina a R$6 vai te custar outros 800 a R$1.000 por mês. Manutenção, pneus, óleo, revisões obrigatórias para manter a garantia, adicione mais R$300 por mês na média. E o IPVA? 4% do valor do carro todo ano, R$8 mil numa tacada, ou R$660 por mês. Então, vamos fazer a conta. Sua parcela de R$4 mil é, na verdade, uma conta de transporte mensal de R$6.500 a R$7 mil. Lembra daquele casal levando para casa R$15 mil por mês? De repente, aquele carro não está ocupando 26% da renda deles, está mastigando quase 50% do pagamento líquido. E isso é antes que eles paguem R$1 para aluguel, condomínio, escola dos filhos ou supermercado. Essa é a realidade oculta por trás dessas parcelas de carro. Mesmo famílias com rendas muito acima da média podem se ver financeiramente estranguladas quando priorizam despesas de transporte sobre outros objetivos financeiros. A psicologia da compra, o vendedor é um predador. O que é particularmente preocupante é o aspecto psicológico dessas decisões. Muitos consumidores estão fazendo escolhas emocionais sobre transporte que não se alinham com sua realidade financeira. Há algo sobre comprar carro que transforma pessoas racionais em tomadores de risco financeiro. Talvez seja a emoção de dirigir algo novo ou o status associado a certas marcas e modelos. Talvez seja a maneira como as concessionárias apresentam opções de financiamento que fazem tudo parecer acessível quando dividido em pedaços mensais. A verdade é que muito poucos brasileiros podem realmente pagar por um carro novo sem que isso os machuque financeiramente. Uma diretriz comum sugere a regra 24/10. Dê 20% de entrada, financie em no máximo 4 anos e gaste não mais que 10% da renda mensal com transporte. Usando essa abordagem conservadora, a maioria estaria dirigindo carros usados de R$40 mil, não naves espaciais de R$200 mil. Mas aqui está a desconexão entre a sabedoria financeira e o comportamento do consumidor. As pessoas não querem seguir diretrizes conservadoras quando se trata de carros. Elas querem a tecnologia mais recente, as classificações de segurança mais altas, os interiores mais luxuosos e os motores mais potentes. Elas estão dispostas a esticar os seus orçamentos para obter esses recursos, muitas vezes justificando a despesa dizendo a si mesmas que estão investindo em segurança, confiabilidade ou valor de revenda. As concessionárias amam essa lógica, porque lhes permite vender veículos mais caros para pessoas que acham que estão sendo financeiramente responsáveis. Ah, você está preocupado com a segurança? Bem, este modelo tem 17 airbags a mais e um sistema que freia asquinho. Vai ser um extra de R$30 mil. Mas ei, você realmente pode colocar um preço na segurança da sua família? Claro que não.
É por isso que você vai financiar isso por 84 meses a 28% de juros. O custo de oportunidade. O dinheiro que você queimou. O choque de realidade vem quando você começa a olhar para o que esses pagamentos realmente representam ao longo da vida do empréstimo. Uma parcela de R$4.000 por 7 anos equivale a R$336.000. R$336.000 por algo que valerá talvez R$80.000 no final desse prazo de empréstimo. Você está essencialmente pagando R$250.000 pelo privilégio de dirigir um ativo depreciável por 7 anos. Isso é mais do que o salário anual inteiro de muita gente simplesmente evaporando no éter automotivo. E aqui está a parte que deve te manter acordado à noite. Esses R$336.000 poderiam ter sido investidos. Se você pegasse esses R$4.000 mensais e colocasse em um portfólio diversificado, FIIs, ações, renda fixa, rendendo 10% ao ano, você teria mais de R$450.000 depois de 7 anos. Em vez disso, você tem um carro de 7 anos que precisa de pneus novos e provavelmente um reparo na transmissão. A síndrome de Estocolmo automotiva. Mas vamos voltar à pergunta de quem pode realmente pagar essas parcelas. Os dados demográficos revelam alguns padrões fascinantes. Muitos compradores de carros de luxo são indivíduos mais velhos que já pagaram suas casas, liberando um fluxo de caixa mensal significativo. Quando você não está mais pagando o financiamento imobiliário, de repente uma parcela de carro de R$4.000 não parece tão ultrajante. No entanto, isso representa um segmento relativamente pequeno do mercado. A tendência preocupante é o número de compradores mais jovens e famílias de classe média que estão se esticando para pagar essas parcelas. Eles são frequentemente motivados por uma combinação de fatores que não se alinham necessariamente com um planejamento financeiro sólido. Talvez precisem de um veículo confiável para um longo trajeto. Talvez queiram algo seguro para a família em crescimento. Talvez tenham acabado de ser promovidos e sintam que merecem se tratar bem. Essa mentalidade de pagamento mensal tornou-se onipresente na cultura de consumo brasileira. Nós não perguntamos mais quanto algo custa. Perguntamos quanto custa por mês. Seu cérebro processa uma parcela mensal de R$4.000 de forma muito diferente do que processa um preço de compra de R$250.000. A indústria de financiamento tornou-se incrivelmente sofisticada em explorar essa peculiaridade psicológica. Eles vão te mostrar calculadoras de pagamentos que dividem o custo em pedaços mensais de aparência gerenciável. Eles vão oferecer garantias estendidas, seguros de proteção financeira e pacotes que podem facilmente adicionar outros R$200 ou R$300 à sua parcela. Mas eles vão apresentar isso como apenas um pequeno custo adicional mensal, antes que você perceba se o veículo de preço razoável se tornou um compromisso financeiro premium. Então, quem pode realmente pagar essas parcelas de $1.000 ou R$5.000? A verdade desconfortável é que poucas pessoas genuinamente podem, mas isso não impediu milhões de brasileiros de assinarem a linha pontilhada de qualquer maneira. A matemática não mente, mesmo que a gente queira muito que ela minta. Se você está assistindo a isso e se sentindo melhor sobre seu carro modesto e quitado, parabéns por ser financeiramente são. Se você atualmente está fazendo uma parcela de 4 dígitos e está se perguntando como chegou aqui, bem, pelo menos você não está sozinho nessa forma particular de loucura financeira. Lembre-se, a riqueza não é construída impressionando estranhos no sinal vermelho com sua parcela mensal. Ela é construída com o dinheiro que você não vê. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos, e eu espero que você escolha o caminho da liberdade, não da servidão de luxo. Até a próxima!